Hewlett bem que tentou alertar os riscos que o Sr. Jonas correria indo para as minas naquele tempo. Comentou sobre eles estarem com os portões fechados para evitar acidentes, pois corria o risco de um deslizamento. Mas o patriarca dos Andinos não queria saber de nada disso. E ainda tentou insultar nossa querida gerente da Pellet por ser de origem humilde e a acusando de tentar roubar suas madeiras. Os cavaleiros dos Ivan do Norte estavam cansados daquele velho insuportável procurando problemas, então liberaram a saída dele. Era por sua conta e risco. Se ele queria morrer, fazer o quê? Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pomar. Existe um ditado japonês que diz que pouco se aprende com a vitória, mas muito com a derrota. E veremos isso na prática hoje. Mas antes de nosso cursinho das sextas-feiras com a patroa, vamos começar deixando nosso like? Nosso portal está correndo alto risco de ser fechado ainda esse ano, porque essa guia aqui precisa pagar as contas e com o YouTube isso não rolará tão cedo. Então, se quiserem que a gente continue ativo, ajude compartilhando, engajando nos comentários, participando do nosso Clube dos Viajantes ou apoiando comprando seus produtos através do nosso link da Amazon. Agradeço muito por esse apoio. Agora chega de lamentações, vamos, pois a aula de hoje começará com o portal abrindo, hein? Ioannis ficou assustado com o problemão que caiu em seu colo e logo tratou de arrumar alguém para pensar por ele em como resolver a situação. Na carta que foi entregue a ele, contando os fatos, Hulak e os outros nobres se aproximaram querendo saber o número de vítimas, o que deixou ele ainda mais assustado, porque ele nem sequer pensou que poderia ter vítimas. Logo ele tentou passar a bola para o representante da família Ivan, querendo saber o que estava rolando, se ele sabia de alguma coisa, mas esse estava tão surpreso quanto ele. Porém, já tinha uma ideia do que poderia ter causado esse problema. Ioannis pediu aos conselheiros que dessem ideias para eles tomarem medidas da situação, tirando todo o trabalho dele de pensar. Só que Hulak explicou que não era bem assim não, né, querido? Pediu que ele remarcasse uma nova reunião de conselheiros para dar tempo aos patriarcas de pensar em alguma medida. Ioannis fez o que quando ouviu isso? Sim, obedeceu. Ele repetiu palavra por palavra do que Hulak disse para os outros nobres, porque nem para reformular a sugestão ele é capaz. O filho do Angenas, o Dui, irmão da imperatriz, estava muito preocupado com a segurança do pai, que estava naquele momento no norte, amando da irmã, para buscar aquelas benditas madeiras triba. Mas achava que a família Ivan do Norte estaria protegendo por ser uma pessoa muito importante. Mal sabe ele que o pai tá de papo com o capiroto naquele exato momento. Enquanto isso, o tio estava indo visitar seu avô após a reunião que ele tinha todo o terceiro dia do mês com os filhos, levando para ele os lanchinhos como pretexto para desenrolar o papo com ele. No meio do caminho, teve o desprazer de ver Viese e o outro tio, que eu mal lembro o nome, mas eu acho que é Laura, de tão relevante que esse cara é. Ele mal aparece na história, mas ele é o pai de Stalil. O tio zombou do fato dela estar ali levando um lanche para o avô, insinuando que o papel dela de servir combinava mais com ela. Só que a tia não deixou o deboche do tio passar em vão não, tá? Ela respondeu que além de ser boa em servir, ela também é excelente nos negócios. Diferente dele, que deveria estar muito preocupado com a bagunça que estavam os negócios dele com a Jonas. Viese não entendeu o que ela estava querendo insinuar, pois ele não sabia de problema nenhum. E percebendo que o tapado era o último a saber dos problemas que ele estava envolvido, ela só jogou mais lenha na fogueira, atacando aquele medo. Vixe, ninguém te contou ainda? Não viu nada? Coitado. E saiu sem esclarecer nada, deixando o tio muito irritado. Hulak ficou muito feliz quando a neta chegou ali com os lanches para ele, dizendo que da família ela era a única que realmente se preocupava com ele. Tinha que saber sobre o norte, dizendo que havia escutado coisas através de Cleiva quando ela foi mais cedo na corporação Pellet. E o avô comentou que sim, estava rolando alguns problemas sérios e quem tinha negócios por lá teria muito trabalho. Mas tia lembrou ao avô que não somente as pessoas que estavam lá iriam sofrer com aquilo, pois os lombardis também seriam afetados, já que eles tinham negócios relacionados com o norte, que eram as minas, a Guilda Lombardi e a própria construtora deles.
O Lucky ficou muito admirado por ela ter noção dos negócios onde a família estava envolvida, mesmo que fosse de outras regiões fora da capital onde ela morava, e elogiou muito sua postura e inteligência. Nossa patroa, é claro, se gabou dizendo que ela era a mais esperta da família atualmente, só o avô que ainda não sabia disso. Porém, o Lucky admitiu que ele sabia sim, pois ela tinha se saído muito bem com seu primeiro negócio em nome da família, que era o Correios Lombardi. Tia ficou muito contente porque ele finalmente estava reconhecendo as habilidades dela, e ele até comentou que ele havia se gabado muito sobre isso na reunião dos conselheiros com os nobres, que ele era amigo dele, né? Tia sorria satisfeita porque as coisas estavam saindo do jeito que ela havia planejado. Lembram da nossa viagem passada que ela queria que seu nome corresse na boca dos patriarcas? Era exatamente isso que estava acontecendo. E aproveitando a deixa, ela pediu que ele conversasse com ela sobre a avalanche que havia acontecido no norte, porque ela tinha ideias que gostaria de compartilhar com eles para ajudar a situação. O Lucky ficou muito contente por perceber que ela estava ali, ó, na mesma vibe que ele. Sentado já com seus lanches, o Lucky quis saber quais eram as ideias que ela tinha em mente e te informou que eles deveriam ajudar o norte porque faziam parte do império, querendo ou não. E todas as famílias eram interligadas de alguma maneira. Além do que, as minas deles ficariam prejudicadas se a situação do norte não melhorasse logo. Porém, eles poderiam também se beneficiar desse ato de estender a mão a quem precisa, reconstruindo a região do norte e usando isso para que os responsáveis pelo acontecimento fossem punidos, porque uma vez que eles estariam a cargo de ajudar o norte, eles poderiam exigir a punição de quem era envolvido naquele deslizamento, que no caso eram os Andenas. Foi graças à extração desenfreada dos lordes feudais do norte junto com os Andenas, que estavam ali apertando a mente deles para conseguir mais madeira de forma rápida, que a situação chegou naquele estado. Ela ainda disse que a corporação Pellet venderia a madeira que comprou do próprio norte com um valor bem abaixo do custo para ajudar na reconstrução. Que eles, os lombardis, precisavam fazer o mesmo, comprando uma quantidade de madeiras na mão dos pellets para poder enviar para o norte como doação na reconstrução. O problema é que o Luke achou bem estranho Cleveland pensar dessa forma, sendo um comerciante bem fio como ele é, ficar perdendo dinheiro dessa maneira. É porque ele não sabia que a chefe de Cleveland era na verdade a garota sentada na frente dele e que ela havia se preparado para criar esse plano, há meses a fio. Ela também comentou como seria importante que os engenheiros da construtora Lombardi fossem para lá ajudar os locais de desastres. Lembra que esses profissionais estavam contratados por Viés e estão trabalhando lá no oeste, fazendo serviço da construção das terras dos Andenas? Pois é, ela estava pedindo de propósito para ferrar o tio. Até porque o imbecil do Viés havia assinado um contrato com os Andenas, onde ele só receberia seu pagamento no final do serviço completo. E uma vez que o serviço ficaria parado ou até finalizado sem completar, ele não ia ganhar era nada. Quem mandou mexer com essa patroa, né? Rula que curtiu todas as ideias da neta e ficou muito, mas muito orgulhoso dela se parecer em personalidade com ele. E aproveitando que o avô estava orgulhoso por ela, tia pediu mais uma coisa, que ele convidasse o representante da família Ivan do Norte, que estava na capital, para fazer essa proposta a ele. Só que Ruaki a surpreendeu, dizendo que ao invés de ele ser o responsável pela reunião, seria ela a sua representante, o que era um enorme reconhecimento vindo do patriarca dos Lombardis sobre as suas habilidades e chances de ser uma sucessora. O representante dos Ivans do Norte estava nervoso, porque recebeu uma carta do pai informando que era culpa deles o deslizamento, devido à ganância de querer agradar os Andenas. E também explicou que as coisas só não foram piores porque um representante da corporação Pellet foi até lá e alertou com antecedência, diminuindo a quantidade de vítimas. A situação não parava por aí, tá? Ele estava no palácio da imperatriz se preparando para contar a ela sobre o pai ter ido visitar o capeta mais cedo.
Depois de dar a notícia, o homem estava esperando uma reação emotiva por parte dela, afinal o pai havia falecido, mesmo sabendo da fama dela de ser uma pessoa fria. Até tentou melhorar a situação, dizendo que eles dariam um jeito de levar os restos mortais do patriarca dos Andines intacto para a família, mas a mulher só queria saber sobre as madeiras que o pai havia comprado e se eles ainda receberiam. Ela parece aqueles homens que, quando sofrem um acidente de moto, só querem saber se a moto tá bem enquanto eles estão lá acabados na pista. Pegando de surpresa o homem, que não esperava tanta insensibilidade, ele até perguntou de novo para ter certeza de que ouviu corretamente, mas a imperatriz se manteve só interessada nas madeiras dela. Ele prometeu entregá-las, mas avisou que não poderia fornecer mais de agora em diante, devido à situação que eles estavam, né? A imperatriz fingiu entender o lado dele, mas assim que o homem saiu, já começou a tomar suas providências. Ela mandou chamar o irmão Dui e avisou tranquilamente para ele que o pai havia morrido e que ele precisaria se preparar rapidamente para assumir o posto dele de patriarca dos Andianas. Só que o irmão ficou zangado por ela falar de uma maneira tão banal sobre algo importante, que era a morte do pai deles. Mas ela o alertou que a situação mais importante ali não era a morte do pai, mas sim fugir da possível acusação que receberiam pelo deslizamento. E para isso eles usariam o luto como pretexto, pois achava que males que vêm para o bem. Agora vocês entendem porque ela é vilã da história, né? Essa mulher não tem limites. Ela seria a favor da escala 7/0. Apesar de todo o drama, o bonito é um Andinas e o que corre na via desse povo nem é sangue, é desejo de poder. Assim que a irmã disse que ajudaria ele a se tornar o patriarca da família, mesmo que outros parentes tentassem barrar sua nomeação. Só de se imaginar nesse local, Doi esqueceu rapidamente da morte do pai, aceitando os termos da irmã. A imperatriz explicou o que ele faria a partir daquele momento. Primeiro, ele ia anunciar que a família estaria de luto até o funeral, e depois pediu que ele também contasse ao maior número possível de pessoas que o pai estava de encontro com o capiroto, além de evitar comparecer às reuniões do Conselho dos Nobres, porque, com toda certeza, Hulak usaria essa oportunidade para atacá-los, culpando-os pelo deslizamento, e ela tinha certeza que o irmão não tinha culhão para enfrentar Hulak. O bonito, né, só aceitava tudo dizendo, sim, irmã, ok, irmã. E não terminou aí. Ela também faria parte dela. Quando chegou a noite, se fingiu de desolada, de filha que perdeu um pai, porque sabia que Ioannis a visitaria por conta da situação. E na frente dele se fez toda dengosa. Oh my God, o que aconteceu, meu papai? Ganhando a simpatia do marido, que com toda certeza deveria estar adorando toda aquela cena dela frágil, já que ela sempre foi mais fria do que gelo com ele. Então caiu no golpe facinho. O representante da família Ivan, que eu tô começando a achar que o nome dele é representante, porque até agora eu não vi em nenhum momento da história falar o nome desse homem, a não ser chamar ele de representante dos Ivan, e estava desesperado porque nenhuma família nobre com que ele era associado queria ajudá-lo com os problemas que estavam acontecendo no seu território devido ao deslizamento. Ele percebeu de modo mais duro que nem todos os puxa-sacos têm sua vez. Porém, como uma luz no fim do túnel, apareceu ali John, e esse tem braços. Se não entenderam a piada interna é porque vocês precisam acompanhar o canal Nerdpack. Se não conhece, fica a dica. John estava procurando por ele, pois tinha um convite da família Lombardi. Chegando na mansão dos Lombardis, o representante foi recepcionado por Tia, que mostrou toda a sua solidariedade pelo que o território do norte estava passando naquele momento. Ela confessou que o pedido daquela reunião foi dela para o seu avô, pois queria muito conversar sobre como estava o norte. O representante lembrou-se de Hulak se vangloriando de corneta inteligente e que mal atingiu a maioridade já estava tendo sucesso com seu negócio de correios. E agora ele estava vendo ali em primeira mão que não era apenas uma garotinha comum. Ela era realmente a neta favorita de Hulak e isso mudava tudo. Tia preparou todo o ambiente confortável para o patriarca, oferecendo até um chá relaxante para ele. E o moço se sentiu bem acolhido, né? Afinal, ele estava desesperado, ninguém estava tratando ele bem depois do acidente. Então, ele se sentiu confortável. Mas o vovô Hulak passou a ideia para ele sobre sua responsabilidade enquanto representante da família Ivan do norte com a situação atual. Apontou que eles pesaram a mão nos cortes das árvores para entregar aos Andinas e por isso a situação estava como estava agora. Sem contar
contar que tudo pioraria quando chegasse o inverno, que era extremamente rigoroso por lá. Nossa patroa sabia que ele não tinha mais o apoio da imperatriz, por isso estava desesperado, buscando ajuda de outras famílias. O interesse dos Andinas era enquanto eles tinham uma madeira triva para vender a eles, agora que não tinham mais que se virassem. Enquanto Hulak ficava apontando as falhas, Tia era compreensiva, defendendo o moço. Mas aquele confronto entre avô e neta não era de verdade não, tá? Foi tudo armado bem antes do cara chegar. Era uma tática onde um atacava e o outro era solidário. É claro que essa jogada faria com que o homem se inclinasse mais para quem era gentil com ele, que no caso seria Firentia. E aproveitando-se disso, ela informou sobre o interesse deles em ajudar a restaurar o norte, que já havia conversado com a corporação Pellet, que tinham madeiras na região em estoque para vender para eles com preço bem abaixo do custo, facilitando a vida das famílias nobres para poder ajudar a reconstruir. O homem ficou empolgado com a notícia. Inclusive prometeu pagar a quantia que fosse. No parcelado? No parcelado, mas ele pagaria. Mas quando te informou que eles não precisariam se preocupar com isso, pois eles arcariam com tudo, o representante ficou bem preocupado com os custos que isso teria para eles. Mas logo ele lembrou que ele estava falando com a família mais rica do império. Dinheiro para eles não era problema, só é para mim. Deus. O homem aceitou ajuda e disse que a família dele estaria em dívida com os Lombardis e até perguntou no que poderia ser úteis para ele. Hulak alertou que era para Firentia que ele deveria agradecer, já que a ideia foi toda dela de querer ajudá-los. E Firentia, aproveitando-se dessa gratidão, pediu que ele ficasse a favor deles na próxima reunião dos nobres, pois eles iriam mandar que a família responsável pelo deslizamento fosse punida. Já que o norte já havia sofrido a sua punição, era necessário que a outra parte que colaborou com isso sofressem também. O representante sabia que ela estava falando dos Andinas e ficou um pouco preocupado, afinal os Andinas é a terceira maior família, mas ele não tinha outra alternativa, né? Eles eram os únicos que estavam oferecendo ajuda a ele, então aceitou. E assim, Firentia e seu avô conseguiram um forte aliado para evitar que a imperatriz e sua família escapassem da responsabilidade. Porque se tem algo que corre na veia desses aqui, os Lombardis, é o ranço pelos Andinas, tirando Viesna. Hulak estava muito orgulhoso de Firentia por ela ser tão parecida com ele em personalidade e não ter vacilado em nenhum momento na reunião, mantendo a pose de quase uma matriarca mesmo. E os elogios do avô sobre isso a deixava muito emocionada, por mais que nessa vida ela tenha escutado isso várias vezes dele, mas mesmo assim ela ainda ficava toda bobinha. É o avô tal neta, né? Na nova reunião do Conselho dos Nobres, que foi marcada após o acidente, os nobres deram sugestões para se reduzir os impostos que seriam cobrados do norte e assim conseguir ajudá-los a se recuperarem. Só que Ioane não gostou muito dessa ideia não, porque o dinheiro que ele estava mandando reduzir era o dinheiro do tesouro do império, o que significava que era dinheiro dele, então ele não estava gostando de ficar sem receber dinheiro não. Então ele ficou ali pedindo mais sugestões, que ele não saísse perdendo. Hulak então pediu a vez e contou que ele, como aliado de longa data do norte, o que era uma mentira descarada, tanto que os nobres ficou como assim amigo, aliados, amigos de grande data, vocês mal se falavam, mas enfim. Ele disse que, junto com a corporação Pellet, se uniriam para enviar uma grande quantidade de madeira triva para o local e os Lombardis ainda enviariam seus engenheiros da construtora Lombardi para ajudarem e gerenciarem tudo que rolaria lá para a reconstrução. E teria também a supervisão da família Lombardi. Quando Ioane escutou que não iria gastar nenhum centavo, ele se empolgou muito, é claro. Ele quis saber quem seria esse representante dos Lombardis, que iria lá para o norte para ficar supervisionando tudo, e Hulak disse que seria sua neta Firentia Lombardi. Pérez até tremeu do lado dele, repare. Se esforçou para não fingir emoção por ouvir o nome da amada no conselho. Ioane questionou por que ela e não Galahad. E Hulak explicou que Firentia foi aluna de Cleveland por anos, que era o CEO da corporação Pellet. Então, ela seria a intermediária entre a corporação Pellet e os Lombardis. Só que Ioannis ainda não achava que ela era capaz para tamanha responsabilidade. O que irritou Hulak, porque ele já estava ali poupando folgado de gastar com o próprio país, sendo ele o imperador, e ainda queria palpitar no que ele poderia ou não mandar.
aceitar. Mas vovô explicou pacientemente que ele havia escolhido a neta porque, mesmo que ela fosse jovem, era uma garota muito inteligente e, novamente orgulhoso, exaltou que foi ela que fez o serviço de correios que todo mundo estava comentando, pois foi algo que estava dando muito rendimento, uma ideia que não existia, o que chamou a atenção dos outros nobres que estavam ali presentes, que estavam chocados que uma mente tão jovem como a dela criou algo brilhante e irritável. Todo mundo começou a elogiar Hulk, que teve sorte com os filhos inteligentes, e agora os netos também. E é claro que estamos falando apenas de algumas pessoas, né? Nem todo mundo dessa família pode se colocar nesse bolo aí de inteligentes. No meu ver, só Galahad, Jeanette, Firentia e os James e futuramente Crane. Os únicos que prestam para esse tipo de situação de negócios e têm futuro. Para não ficar por baixo, Ioannis resolveu contribuir também um pouco, fornecendo um tanto de dinheiro e suprimentos. Assim como também ele enviaria o seu representante para lá e estava ali pensando que ele poderia enviar quando Pérez se ofereceu. Ioannis ficou muito contente porque considerava ele alguém até confiável e até pensou como ele era bem diferente do irmão mais velho. Porém, considerava o fato de ele ser filho de uma empregada doméstica algo que o desqualificava como herdeiro. Ridículo esse cara. Hulk chamou atenção para os causadores do problema também. Porém, Ioannis tentou jogar a culpa na natureza e não no homem afetando a natureza. Mas Hulk não deixou essa passar, dizendo que tinha provas que o homem afetou sim a situação, fazendo a natureza pagar o preço. Ele entregou para Ioannis alguns relatórios feitos pelos geólogos da corporação Pellet, que alertou com antecedência ao patriarca dos Ivans do Norte que um deslizamento poderia ocorrer devido à extração excessiva de madeiras da árvore triva e que as fortes chuvas só colaboravam para o acidente acontecer. O representante dos Ivan, quando questionados pelo próprio imperador se aquilo era verdade, usando a sua gratidão como foi combinado, admitiu que sim, o pai dele havia recebido relatórios do geólogo da corporação Pellet dizendo que a culpa realmente era da extração das madeiras. Ioannis apertou ainda mais a mente do cara, querendo saber o que ele, representante, achava de tudo aquilo, acreditando que esse não iria assumir a culpa e meteria também a responsabilidade na mãe natureza. Ficou chocado quando o homem admitiu que era culpado, mas também jogou a responsa para os Andianas, que ficaram pressionando ele a entregar as madeiras, desconsiderando os interesses do próprio território e beneficiando os outros territórios. Ele estava ali admitindo que ele fez merda. E ainda disse mais, que para expiar seus pecados eles passariam 5 anos sem vender as madeiras e só cortariam o necessário para a manutenção da vida dos habitantes do seu território no norte. E Ioannis não curtiu nem um pouco aquela ideia, porque a silvicultura, que é a ciência de estudar métodos naturais, não tantos agressivos para usar a floresta em modo mercante, afetaria muito o mercado de madeira triva, porque ela era a única madeira que era resistente à umidade, ao transporte de longas distâncias, sem apodrecer. E ele ficar sem essa madeira tão vital durante 5 anos só por conta das merdas que os Andianas fizeram era bem irritante para ele. Porém, o representante deixou em aberto que ele também aceitaria outro tipo de punição caso o imperador achasse melhor. Só que Ioannis não podia fugir da responsabilidade de castigar os Andianas, pois pegaria muito mal para ele, uma vez que o cara citou os Andianas como responsáveis também, e ficar protegendo os parentes da esposa não cairia bem para o imperador. Pérez então entrou na conversa, dando a ideia de que o imperador exigisse da família Andianas uma multa para poder pagar pela responsabilidade. E Ioannis adorou a ideia porque era um jeito leve de punir uma família nobre sem causar problemas com a dignidade deles. Só que vovô Hulk não curtiu nem um pouco essa ideia. Ele achava que a situação causada pelos Andianas era muito mais grave para eles receberem apenas uma multa e queria que a coisa fosse mais pesada. Só que Pérez não estava sugerindo aquilo à toa. Ele disse que a punição só seria leve se o valor da multa fosse muito baixo, mas se o valor fosse alto e destinado ao Fundo de Ajuda ao Norte, seria uma punição justa. Ioannis então deu o assunto por encerrado, aceitou
aceitando a opinião de Pérez para botar uma multa, disse que os Longinas teriam que pagar uma multa de 10 mil moedas de ouro. O que deixou Hulak muito irritado com Pérez, porque ele queria algo bem pior para os Andianas. Mas tudo isso é porque o vovô não sabe que Pérez estava todo esse tempo arrancando o dinheiro dos Andianas e sabia que eles não teriam como pagar essa multa. E ainda tem mais, o safado do Pérez se ofereceu para ir ao norte como representante do imperador, porque ele sabia que Tia estaria lá como representante dos Lombardios, então queria ficar lá com ela. Não vale nada. E aí, aprendemos muito hoje como aproveitar a derrota dos inimigos, é claro. Se quiserem que nossas aulas das sextas-feiras com a Patroa Firentia continue, é só deixar aí nos comentários, deixar seu like e compartilhar. Nos vemos na próxima sexta-feira com mais uma aula. Bye, bye!